Há tantas maneiras pelas quais Deus mostra o seu amor e o seu cuidado por você diariamente, mas deixamos passar. Porque achamos que é apenas o acaso ou coincidência ou não sabemos o que achamos, mas é Deus estendendo a sua mão. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem, estamos falando sobre sua vida é o que você faz dela. E todos podem ter uma vida boa porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz que tem um bom plano para você. E você, e você, e você, e você, e você, e ninguém é deixado de fora. As promessas de Deus são para quem quiser. Mas eu vou te dizer que você tem que estar determinado a ter isso, porque o diabo vai tentar roubar de você. Então não é apenas uma questão de, isso é bom, eu vou ficar aqui esperando pela minha vida boa. Você vai precisar estudar a palavra, resistir ao inimigo e permanecer forte quando estiver tendo provações e tribulações e aprender a confiar em Deus e colocá-lo em primeiro em tudo na sua vida. E sabe, nossa caminhada com Deus é uma jornada e realmente a vida é mais sobre a jornada do que sobre o destino. Estamos crescendo constantemente, eu estou crescendo, você também, e quando Jesus voltar para nos buscar, a Bíblia diz que seremos transformados num piscar de olhos. Então eu gosto de ver assim o que quer que ainda esteja errado conosco. Estaremos em pontos diferentes. No estalar de dedos, Ele consertará e terminará tudo. Eu não acho que Deus vai ficar chateado com ninguém se ainda não estivermos chegado lá, sabe? Mas o que Ele quer nos ver fazendo é continuando prosseguindo. Continue prosseguindo. Agora, eu creio que a nossa atitude tem muito a ver com o tipo de vida que nós temos. Porque acredito que Deus quer que todos tenham uma vida boa. E acredito que todos podem ter uma vida boa, não importa quantos pecados você tenha cometido no passado, Deus está disposto a perdoá-lo, é só você pedir. Não importa que tipo de vida você teve, não importa o quão ruim tenha sido, ela pode ser revertida. Tem duas palavrinhas na Bíblia que dizem, mas Deus. Eu amo essas palavras. Os irmãos de José o odiavam, mas Deus deu-lhe favor. E assim eu posso dizer que o diabo tentou destruir a minha vida, mas Deus interveio. E todos vocês têm um mas Deus também. Não importa o que tenha acontecido no seu passado, mas Deus é por você. O inimigo pode estar contra você, mas Deus é por você. O justo pode cair 7 vezes, mas se levantará. Isso é tudo que você tem que continuar fazendo. Se levantando, se levantando, se levantando e se levantando. Amém? E cada esforço que você coloca em seu relacionamento com Deus, isso te aproxima um pouco mais de ter a plenitude dessa vida que Deus quer que você tenha, o que acredito, a Bíblia diz, acho que em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, então não se trata de coisas, mas é justiça, saber quem você é em Cristo e ter um ótimo relacionamento com Ele. Você desfruta de Deus, você está em paz com Deus, está confortável com Ele, entende que Ele não está bravo com você. Meu pai era um homem zangado, ele estava sempre com raiva de algo e levei muito tempo para entender que Deus, Ele não estava bravo comigo toda vez que eu cometia um erro. Ele não ficava bravo por dias e dias como meu pai ficava. No momento em que você pede perdão a Deus, na verdade, todo o perdão que precisa já foi dado, tudo que precisa fazer é se arrepender do pecado, significa estar disposto a se afastar totalmente dele, confessá-lo. Deus o esquece e o leva
para tão longe quanto o leste está do oeste. Isso é incrível, sabia? Há uma escritura, ela diz que Ele perdoa os nossos pecados por causa de si mesmo. Eu amo isso. Ele não quer nada entre nós e eu acho que é por isso que Ele nos diz para perdoar as outras pessoas. Não é por elas, é por nós. Porque quando você está realmente bravo com alguém, você não consegue ser feliz e desfrutar sua vida. Então, acho que cada dia que Deus nos dá é um presente e acredito que Ele quer que desfrutemos de cada dia que nós temos. E alguns deles nós vamos ter problemas. E então, você tem que aprender a confiar em Deus. E essa é uma atitude da qual vamos falar agora. Apenas ter uma atitude de confiança, onde você está depositando a sua confiança no banco, está colocando em seus amigos, está colocando no governo ou está colocando em si mesmo. Sabe, você vai se decepcionar. Seus amigos vão decepcioná-lo. O governo vai te decepcionar. Nunca sabemos o que vai acontecer com os bancos e o sistema financeiro. Mas você pode pôr sua confiança no Senhor. Devemos começar a viver com uma atitude de confiança. E toda vez que começar a se preocupar, abra a boca e diga: Deus, eu confio em Ti. Diga algo, diga em voz alta: Deus, eu confio em Ti. No minuto em que o diabo começar a te atormentar com preocupação, você interrompe esse padrão de pensamento dizendo: Deus, eu confio em Ti. E se tiver que dizer isso 100 vezes por dia, continue dizendo, até que Ele vá embora e te deixe em paz. Toda vez que você sentir medo, diga: Deus, eu confio em Ti. Eu não temerei o que o homem pode fazer comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu vou temer? Sabe? Se você sabe como se preocupar, sabe como meditar. Não nos foi dito para meditar nos nossos problemas, fomos instruídos a meditar na palavra de Deus. E assim, eu acredito firmemente em declarar a palavra de Deus em voz alta. E, sabe, todo mundo que é professor ou pregador tem uma pequena, eu acho, uma tarefa especial de Deus. E eu me deleito em ver as pessoas entregarem suas vidas ao Senhor, e essa é a coisa mais importante. Mas o que sempre esteve no meu coração desde o início, quando Deus me chamou para ensinar, foi que eu queria ajudar as pessoas a aprender como realmente desfrutar do que Jesus morreu para dar a elas, a realmente crescer e amadurecer, e não apenas ir à igreja, voltar para casa e nunca mudar, ir à igreja, voltar para casa e nunca mudar, ir à igreja, voltar para casa e nunca mudar. E como Deus me mudou. Cara, acho que David já foi casado com umas 20 mulheres diferentes ao longo desses 57 anos, porque eu continuo mudando. Quantos de vocês já viram mudanças em si mesmos desde que começaram a andar com Deus? Veja. Então, sabe, Jesus tinha uma atitude. Filipenses 2,5 diz que haja em vós a mesma atitude, propósito em mente humilde que estava em Cristo Jesus. Seja Ele o vosso exemplo de humildade. Você sabia que a humildade tem muito a ver com confiar em Deus? Em 1 Pedro diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essas duas escrituras estão juntas. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o que lançar seu cuidado tem a ver com humildade? Bem, enquanto estou preocupada, ainda estou achando que posso cuidar de mim mesma e resolver o meu problema? Mas quando me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, estou dizendo: eu não consigo fazer isso.
Eu lanço meu cuidado sobre ti e acredito que você vai cuidar de mim. Veja, Deus não pode cuidar de nós até que paremos de tentar cuidar de nós mesmos. Amém? E uma das coisas que me ajudou a confiar em Deus é realmente saber que eu sei que Ele me ama. 1 João diz, o perfeito amor lança fora todo medo, e esse perfeito amor é o amor de Deus por nós. Ele é o único que nos ama perfeitamente. E se soubermos o quanto Ele nos ama, então saberemos que Ele vai cuidar de nós. Ele pode não fazer o que queremos, no tempo que queremos, da maneira que nós queremos, mas Deus não vai te decepcionar. Ele vai cuidar de você e você pode dizer, bem, espere um minuto, Deus já me decepcionou porque eu queria isso, eu pedi aquilo e não aconteceu nada. Bem, não se trata de conseguir o que queremos. Você ainda está aqui, não está? Então, Deus ainda está trabalhando em sua vida. Amém? Às vezes nós oramos e pedimos coisas que achamos que serão as melhores, mas Deus sabe mais do que nós. Temos que confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Quantos aqui confiam que Deus é mais inteligente do que você? Mas em 1 João, acho que é no capítulo 4, verso 16, na Bíblia Amplificada, isso foi realmente uma mudança de vida para mim, sabe? Há certas escrituras que você encontra em certos momentos que elas estendem a mão e agarram você, é como se... Pode não fazer sentido para ninguém, mas, cara, é uma mudança de vida para você. E na Bíblia Amplificada diz... Esteja consciente e ciente do amor de Deus por você. Consciente e ciente. Então, o que eu tirei disso foi... O que Deus colocou no meu coração foi... Comece a observar o meu amor em sua vida. Eu gosto de flagrar Deus me amando. Eu gosto de flagrar Ele fazendo coisas por mim, que só Ele sabe que estão no meu coração. Há tantas maneiras pelas quais Deus mostra o seu amor e o seu cuidado por você diariamente, mas deixamos passar, porque achamos que é apenas o acaso ou coincidência, ou não sabemos o que achamos, mas é Deus estendendo a sua mão. Eu aprendi que Deus trabalha através das pessoas. Aprendi que quando uma pessoa me faz um elogio, eu aprecio que elas deixem Deus usá-las, mas acho que é Deus falando através delas, me encorajando. Sabe, eu passei por muitas coisas no último ano e meio, com a perna quebrada e os nervos bagunçados na outra perna e um coágulo caindo de costas, me machucando bastante. Mas quer saber? Deus me ajudou em tudo que eu precisei fazer e eu ainda estou aqui. Meu marido me disse outro dia, Dave colocou os braços em volta de mim e ele disse, eu quero que você saiba que eu estou muito orgulhoso de você pela boa atitude que você teve com tudo que você passou com as suas costas. Bem, veja, eu tomei isso como um elogio de Deus. Eu agradeci ao Dave pelo elogio, mas eu acredito que foi Deus dizendo, ei Joyce, estou orgulhoso de você pela boa atitude que você teve. E quanto mais você vê Deus trabalhando em sua vida desse jeito, então mais próximo em seu relacionamento você estará com Ele. E mais fácil será para você confiar nele. Não apenas nas pequenas coisas, mas nas grandes coisas. Deus vai cobrir você. Amém? E sabe, você pode estar pensando, eu gostaria de ter um marido que me elogiasse desse jeito, mas... Bem, sabe, isso não é um evento diário na minha casa também? Mas... digamos que você seja casado com alguém que nem mesmo é salvo e você pensa, isso seria bom, mas eu nunca recebo um elogio do meu marido. Quer saber? Não fique amarga por isso, apenas deixe Deus usar quem Ele quiser usar. Às vezes queremos algo dessa pessoa aqui, mas Deus não pode obrigá-la a nos dar, mas se nós confiarmos em Deus para nos dar. Agora vamos? Em vez de confiar em
Você para me dar, ou em você para me dar e depois ficar bravo com você porque você não me deu? Preciso confiar em Deus para trabalhar e me dar isso através de quem Ele quiser. Então eu quero que você comece a observar quando Deus aparece e se mostra em sua vida. Amém? Eu sinto que eu trabalho para Deus. E a Bíblia diz que Ele nunca se esquecerá do nosso trabalho no Senhor. E acredito que tudo o que eu precisar, Deus me dará. E se Ele não conseguir me dar através de uma pessoa, Ele me dará de outra forma. Mas Deus usa pessoas e você precisa deixar que Ele te use. Preste atenção às coisas que vêm ao seu coração. Semana passada, eu fiquei pensando numa mulher que costumava trabalhar para mim. Isso foi há uns 10 anos atrás. E eu continuei pensando nela e pensando nela. Então eu entendi, bem, talvez eu precise ligar para ela. Então eu liguei e ela não atendeu e ela me mandou uma mensagem de volta dizendo: estou no pronto-socorro e caí esta manhã e quebrei meus 2 pulsos. Bem, Deus só queria me usar para lhe dizer que a amávamos, que eu oraria por ela, da mesma forma que Deus quer usar outras pessoas para ministrar a você, Ele quer usar você para ministrar a outras pessoas. Não sei como achamos que Deus faz as coisas, mas sabe, Ele trabalha através das pessoas. Amém? Confie em Deus, coloque sua confiança nele. Tome a decisão de colocar sua confiança em Deus. E não se esqueça, lançar seus cuidados mostra humildade. Mostra que você sabe que não consegue fazer, mas acredita que Deus consegue. Com certeza Jesus teve uma atitude confiante. Em Lucas 22, 42 e 43, ele estava no jardim do Getsêmani e é tão interessante, eu realmente refleti muito sobre isso no ano passado, que por 3 vezes ele pediu a Deus que passasse o cálice dele. Não uma nem 2, mas 3 vezes. Então ele não queria ir para a cruz em seu lado natural, como filho de homem, como ser humano. Ele não queria passar por tudo aquilo. Mas aqui está a questão. Ele queria obedecer a Deus mais do que ele queria receber o que ele queria. Nós vamos falar um pouco mais sobre ter uma atitude obediente em alguns minutos, sabe? Mas a única coisa que eu quero apontar disso é que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, no entanto, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele estava dizendo: eu não quero fazer isso, mas eu confio em você. E o que você decidir, está tudo bem para mim. Podemos ser assim, podemos chegar ao ponto em que dizemos: Deus, isso é o que eu quero, ou isso é o que eu não quero, mas se não acontecer assim, eu confio em você para cuidar de mim. Você sabe como sua vida será boa se confiar em Deus para cuidar de você? Você deixa de ficar bravo com todo mundo pelo que não estão fazendo? Bem, o meu chefe deveria estar me pagando mais, eu mereço um aumento e estou bravo com ele, então vou passar toda a hora do almoço fofocando sobre isso. Como esse lugar é ruim para a gente trabalhar. Bem, você só está se fechando para não ser abençoado. Ore para que Deus lhe dê favor, e se Ele não fizer com que o seu chefe faça o que ele deve fazer, Ele vai arrumar um emprego melhor para você em outro lugar. Ou então te livrará desse chefe e arrumará outro chefe que... Sabe, Deus nunca fica sem formas de entregar as bênçãos para você. Agora, eu demorei um pouco por causa da forma como fui criada e eu nunca tive ninguém para fazer coisa alguma por mim. Eu comecei a ter que cuidar de mim mesma, ainda muito jovem, e eu especialmente não confiava nos homens, tinha sido muito ferida por eles. E
Eu me casei com o primeiro cara que apareceu aos 18 anos, e isso foi um pesadelo de 5 anos em cima de outro pesadelo de 18. Ele andava com outras mulheres o tempo todo e era um ladrão mesquinho, vigarista, e eu acabei finalmente me divorciando, tive um aborto espontâneo, depois tive um bebê no fim do nosso relacionamento. Ele estava morando com outra mulher a alguns quarteirões de onde eu morava e falava com todo mundo que o bebê não era dele. Era muito difícil para mim confiar nos homens, porque mesmo quando o Dave me pediu em casamento, sabe? Tivemos apenas 5 encontros e ele me pediu em casamento, então eu não recomendo isso para ninguém, mas funcionou para nós. E sempre digo a ele que ele teve que se casar rápido comigo para não descobrir onde estava se metendo. Porque eu era bem bagunçada. Eu conto esta história com frequência, mas sabe, David tinha 26 anos e eu tinha 23 anos. Ele era um crente cheio do Espírito Santo, amava a Deus, estava orando por uma esposa. E ele cria que a fé sem obras é morta, então ele estava namorando 3 mulheres diferentes quando me conheceu. É isso aí, ele não ficou lá sentado esperando que Deus jogasse alguém no colo dele, sabe? Ele saiu por aí fazendo as suas rondas. E ele fez uma oração que só podia ser uma oração guiada pelo Espírito Santo. Ele realmente não sabia o que ele estava fazendo. Mas quando ele pediu a Deus uma esposa, ele disse que seja alguém que precise de ajuda. Agora, alguém aqui que quer se casar já orou para que Deus te desse alguém que precise de ajuda? Não, tenho certeza que você orou pelo espécime perfeito. Amém? E então, com 3 semanas de casados, ele olhou para mim dizendo: o que há de errado com você? Eu pensei: o que há de errado comigo? O que há de errado com você? Nós nos casamos em 1967. Em 1976, fui cheia do Espírito Santo na época do chamado avivamento carismático. Eu comecei a aprender a palavra e, quando me deparei com a cruz, com o fato de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, eu pensei: agora eu estou em apuros. E eu me lembro do Dave me dizendo uma vez: por que você sempre age como se eu fosse o seu inimigo? E acho que, meio que no fundo da minha mente, os homens eram meus inimigos. E quando o Dave me pediu em casamento e ele disse que me amava, eu não consegui nem responder porque eu não sabia o que era o amor. Todos que tinham dito que me amavam tinham me ferido, e muitos de vocês sabem exatamente do que estou falando. Você foi ferido? Eu não sou um cavaleiro solitário aqui. Muitos de vocês sabem exatamente do que estou falando. E então, às vezes, quando você se machuca muito, tende a não confiar, especialmente não confiar nas pessoas. E temos que falar um pouco disso também, porque viver sua vida desconfiando de todo mundo é simplesmente miserável. E me lembro que o Dave queria que eu fizesse algo uma vez e eu não queria fazer, e Deus estava lidando comigo para confiar nele, ser submissa. Eu disse ao Senhor: como você pode esperar que eu confie nele depois de tudo que eu passei? E o que ele colocou no meu coração foi: não estou pedindo para você confiar nele, estou pedindo que confie em mim com ele. Agora, eu não digo que se você abrir seu coração para as pessoas não vai se machucar, mas garanto que, se isso acontecer, aquele que cura vive em você.